Tem alguns autores que falam o seguinte, que a visão da psicanálise é sustentada pela neurociência, tanto na neuroanatomia quanto na neurofisiologia. Vamos avaliar isso aqui. Essa figura 15.1 eu peguei de um livro, que é o livro do Roberto Lente, e nesse livro, ele fala bastante na neurociência das emoções. A gente tem uma figura ali que é reproduzida do Freud, em 1932. Na psicanálise a gente vai ter o id, o ego e o superego. Então o id seria uma questão ali mais de busca por prazer, dependente do que isso vai gerar de consequência depois ali a nível de sociedade. Mas sempre o indivíduo buscando prazer, tentando ali satisfazer suas necessidades. O superego é bem o contrário do id. É o cara que é meio que total controle. Seguir normas, seguir regras, seguir questões culturais, sociais. Então ele tá ali pra meio que se opor ao id. Enquanto que o ego vai trazer uma conversa entre os dois. Né? Meio que uma avaliação do que vai fazer mais sentido naquele momento, buscando prazer, mas também buscando ali normas, acordo com valores, acordos com éticas. Então, Freud trouxe esses três, o id, o ego e o superego, através das observações que ele fazia na época. Então, obviamente que em 1932 a gente não tinha técnicas apuradas de neurociência, não tinha um exame de ressonância magnética funcional, não tínhamos exames para avaliar por imagem o uso de glicose nos neurônios, não tínhamos nada disso. Tudo que ele falou aqui foi mais porque ele criou esses nomes, inclusive eram para palavras alemãs, que ele trouxe ali, na verdade, foram traduzidas, né? E através da observação dele. O que ele trazia entre ali, né, a consciência, esse em cima aqui, né, PCPTCS, que é consciência, né, percepção da consciência, pré-consciente e o inconsciente. Mas será que a neurociência atual valida mesmo a psicanálise? Vamos dar uma olhada. A gente vai ter aqui algumas áreas que a gente chama de áreas do sistema límbico. Essas áreas aqui, a comunicação com a amígdala e com o hipocampo, são áreas aqui do sistema límbico. Então, tálamo, hipotálamo, área tegmental ventral, núcleo accumbens, amígdala, hipocampo. Esse MCP aqui é a matéria cinzenta periaquedutal. Ela é muito importante para a comunicação entre os órgãos. Por exemplo, né, eu já falei para vocês de dopamina. A dopamina ela secreta daqui, né, para vir para o núcleo accumbens, o núcleo accumbente, e vai se projetar para várias áreas do córtex, para fazer então, né, a parte ali de tomada de decisão. Então isso é um sistema que vai ser relacionado, isso que eu acabei de citar, com comportamento motivacional, essa secreção de dopamina. Quando Freud falava de id, ego e superego, a gente pode pensar que o id, né, seria toda essa parte até mais antiga, né, porque a gente teve um desenvolvimento principalmente, né, do que a gente chama do córtex pré-frontal e do neocórtex, tanto que ele vai fazendo esses giros aqui, esses sulcos também, para caber tanta massa assim no espaço menor. Então ele vai meio que se enrolando. Enquanto que essas áreas aqui são mais antigas, assim, quando a gente vai falando de uma maneira evolutiva. Então aqui seria meio que o id. No nosso córtex pré-frontal, nós temos uma parte que esse corte aqui ele tá num corte sagital, assim, né? Tá cortando bem no meio. Nós temos uma parte, né? Deixa eu ver se consigo desenhar em mim aqui. Acho que é essa parte aqui. Né? Tentar ficar mais parado. Aqui. Dorso lateral. Essa parte aqui seria aqui meio que o superego. Enquanto que a parte mais órbito frontal e ventromedial, então essa que eu estou me desenhando aqui, é meio que o ego. Enquanto que as outras áreas aqui, né, estão mais para dentro, o id. Então, né, essa parte mais dorso lateral, que é bem aqui, né, ou aqui, deixa eu me encaixar aqui, é o superego, seria o córtex ali pré-frontal dorso lateral. E essa parte que é ventromedial e órbito frontal porque é bem acima do olho, né? Seria aqui o ego, pela ideia do Freud e da galera que fala que a neurociência hoje defende a psicanálise. Mas vamos lá, vamos trazer em outra imagem para ficar mais fácil. Vai a parte aqui do hipocampo, núcleo accumbens, até um pouquinho do órbito frontal, que é essa parte que eu falei aqui, e o córtex insular, que está no meio termo entre o córtex pré-frontal, né, e essas partes mais antigas, e a amígdala. Gânglios da base ali, né, são vários gânglios ali relacionados também, que se vão comunicar ali com a parte de secreção de dopamina. A própria área tegmental ventral, por exemplo. O ego, a gente vai ter o córtex pré-frontal, uma parte órbito frontal, eu já falei para vocês, uma parte ali também ligada à base mais temporal, aqui que ali tem vários lobos no cérebro, né? Então o lobo temporal também vai fazer parte disso. E o superego, aquele cara mais rígido, é aquilo que eu falei, ó, é o córtex dorso lateral, tá? Eles trazem o ventromedial aqui, mas o dorso lateral ele tem grande papel, o ventromedial mais aqui. Isso não faz muito sentido. Primeira coisa é que isso não defende psicanálise, isso defende apenas que o Freud teve uma visão que para a época foi coerente, no sentido de nós temos estruturas
mais antigas, né, e mais atuais, e que realmente nós temos um sistema de impulsos fortes, em sistemas também de controle, tanto que se a pessoa tem lesão no córtex pré-frontal, ela é uma pessoa que tem menos controle emocional, segue menos regras, né, pode sair pelado na rua, enfim. E isso não valida a psicanálise como método para tratamento de nada. Não tem um tratamento tipo, vamos usar a psicanálise para ansiedade, vamos usar a psicanálise para depressão, vamos usar a psicanálise para tratar borderline, vamos usar a psicanálise para exposição ali, né, a um trauma. Não está validando nada disso. Isso não defende a psicanálise como um método científico adequado para determinado tratamento e determinada população, de maneira nenhuma. Até porque essas visões também são completas. Ou seja, o superego é essa parte aqui que vai falar que não. Nem sempre, porque várias áreas aqui, elas vão fazer um cálculo. E muitas vezes você vai sim ceder a essas áreas mais impulsivas. Porque esse cálculo pode fazer sentido. Ah, eu vou sair, eu vou beber mais hoje, eu vou comer mais, porque realmente eu preciso sair um pouquinho, eu tô muito regrado, é final de ano, é Natal, virada de ano, enfim. Então é uma tomada de decisão. E muitas vezes aquilo que coloca valor emocional, que é o córtex orbitofrontal, por exemplo, não necessariamente vai ser uma área apenas de impulsividade, porque também se comunicou não só com essas áreas mais antigas de impulsividade, mas com essas áreas mais recentes, seria o superego. Então, o córtex orbitofrontal, ele não está aqui apenas dentro do que seria o ego, né, que é essa comunicação que o Freud viu. Ele também vai receber impulsos e se comunicar com áreas de tomar decisão. Assim como ele pode ter alterações. Por exemplo, num paciente que tem compulsão alimentar. Essa área impulsiva é muito maior. E o órbito frontal, que teoricamente colocaria valor na parte do ID, mas também nesse superego aqui, que é controle, ele está muito mais focado nessa pessoa na parte do ID. Está muito mais responsivo, está muito mais difícil ter controle. Então nós temos na neurociência áreas sim que fazem autocontrole, que fazem mais impulsividade, mas é sempre por base de uma comunicação e que é contextual, que depende de cada situação e depende de como que essa estrutura se desenvolveu para essa pessoa. Eu posso ter um córtex dorsolateral muito funcional na hora que eu rejeito um monte de prazer e vou estudar, mas pouco funcional na hora que eu preciso rejeitar, sei lá, iFood para ficar na dieta. Então também depende do contexto. Isso aí é um aprendizado. Isso aí sim, a gente tem estudos na área de análise de comportamento, onde, olha, quando a gente faz isso, a gente consegue uma extinção de tal comportamento. A gente consegue uma diminuição de tal comportamento. Então, nada disso está validando a psicanálise como método. E essa ideia, embora ela tem algum nível de precisão, ela não é contextual. Eu tenho uma precisão analítica, eu tenho áreas mais impulsivas, né? Mas eu tenho que contextualizar não só para o indivíduo, mas também para quais conjuntos de regras e sistemas que levam ele a ser mais impulsivo estou falando aqui. Então cuidado com isso de que a neurociência valida a psicanálise. Na verdade não, para validar a psicanálise tem que avaliar como que foi o tratamento, em qual tipo de população, para qual desfecho e dependente e em quanto tempo isso aconteceu. Também seria uma variável importante, dentre outras. É assim que se constrói uma validação científica. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, que tenha sido um pouquinho útil. No curso da Human Behavior, no curso 08, de Neuroanatomia e Funções Anatômicas, eu explico melhor todas essas partes do cérebro e as questões de comunicação e tomada de decisão. Até lá!